Camila é uma gari, mas não uma qualquer. Ela ficou conhecida depois de viralizar como a Garigata, chamando a atenção pela sua beleza e simpatia. Ela fazia o trabalho dela com dedicação e dignidade, mesmo que fosse difícil para alguns enxergarem isso. Enquanto recolhia o lixo em frente a uma mansão de luxo, mal sabia que alguém a observava. Um homem elegante, intrigado, percebeu nela algo que muitos não viam. Uma força que ia além do uniforme e da vassoura. Você vale muito mais que isso, Camila. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente enquanto ajustava as luvas amarelo fluorescente. O uniforme laranja com faixas refletivas grudava em seu corpo sob o sol inclemente de outubro em São Paulo. Camila observou a mansão imponente à sua frente, com seus portões ornamentados e o jardim impecável, tão diferente do pequeno apartamento no Belenzinho onde morava. Engenheira formada servindo de gari? Que desperdício! A voz do ex-namorado, misturada com a da mãe, martelava em seus pensamentos enquanto arremessava mais um saco de lixo para dentro do caminhão. 3 anos nesse serviço e as vozes não silenciavam. 3 anos desde que abandonara o estágio na construtora para assumir esse emprego que pagava melhor e permitia que continuasse a faculdade à noite. Camila ajeitou a longa trança negra que escapava do boné laranja da prefeitura e ergueu o queixo, como sempre fazia quando precisava lembrar a si mesma de sua própria dignidade. 28 anos, estudante de engenharia ambiental, filha de nordestinos e gari nos Jardins, o bairro mais rico da capital. Quantas contradições podiam caber em uma única pessoa? O suor escorria por sua testa enquanto recolhia mais um saco deixado em frente à mansão de número 288. Estava tão concentrada que não percebeu quando o portão se abriu e um homem de terno impecável saiu, parando a poucos metros dela. Com licença, a voz masculina a sobressaltou. Virou-se rapidamente, já preparada para mais uma abordagem inadequada. Eram frequentes as cantadas, os olhares indiscretos, as propostas mal disfarçadas. O apelido de Garigata, que os moradores ricos sussurravam quando achavam que ela não podia ouvir. Pois não, respondeu secamente, sem realmente olhar para o homem, continuando seu trabalho. Quero falar com você. 4 palavras simples que, por algum motivo que Camila não compreendeu imediatamente, soaram diferentes das abordagens habituais. Talvez fosse o tom, nem condescendente, nem sedutor, apenas urgente. Levantou os olhos finalmente. O homem à sua frente parecia ter cerca de 35 anos. Terno azul marinho perfeitamente ajustado ao corpo alto, cabelos castanhos cuidadosamente penteados, barba por fazer que parecia mais escolha estética que descuido. Mas foram os olhos que a detiveram por um segundo a mais. Olhos azuis intensos, que pareciam carregados de algo que ela não conseguiu nomear. Estou trabalhando, senhor, respondeu, voltando a atenção para o próximo saco de lixo, ignorando o súbito aceleramento de seu coração. Se for sobre o serviço de coleta, pode falar com a prefeitura. Não é sobre isso, ele insistiu, dando um passo em sua direção. É sobre você. Eu preciso falar com você. Camila sentiu um calafrio percorrer sua espinha, apesar do calor. A insistência do homem ativou seus mecanismos de defesa, construídos após anos de assédio disfarçado de interesse. Olha, senhor, não sei o que está pensando, mas não estou interessada em qualquer coisa que queira me propor, disse firmemente, encarando-o agora com determinação nos olhos castanho escuros. Sou apenas uma profissional fazendo meu trabalho. Peço respeito. O homem pareceu genuinamente surpreso, até mesmo confuso. Franziu o senho e recuou meio passo. Acho que houve um mal-entendido, disse ele, baixando ligeiramente o tom de voz. Não é nada do que está pensando. Ele hesitou,
passando a mão pelos cabelos num gesto que parecia revelar nervosismo. Eu a vi ontem na faculdade. Você estuda engenharia ambiental na USP, não é? Foi a vez de Camila demonstrar surpresa. Como aquele homem sabia onde ela estudava? A sensação de desconforto aumentou, misturada agora com uma pontada de medo. São Paulo podia ser perigosa para mulheres sozinhas, e stalkers não eram incomuns. Quem é você? Perguntou, a voz mais firme do que se sentia por dentro. Uma mão, discretamente procurando o celular no bolso da calça do uniforme. Como sabe onde estudo? Me desculpe, ele respondeu rapidamente, percebendo seu erro. Estou sendo invasivo. Meu nome é Henrique Almeida. Sou professor visitante no Departamento de Engenharia Civil. Ontem assisti sua apresentação sobre gestão de resíduos urbanos e fiquei impressionado. Camila piscou algumas vezes, processando a informação. Lembrou-se vagamente de ter notado um homem de terno no fundo do auditório durante sua apresentação de projeto, mas estava tão nervosa que mal prestara atenção nos ouvintes. E o que isso tem a ver com me abordar durante meu trabalho? Questionou, ainda desconfiada, mas o medo inicial começando a dissipar. Henrique respirou fundo antes de responder. Eu dirijo um projeto de sustentabilidade urbana financiado por uma empresa privada. Estamos buscando perspectivas inovadoras, especialmente de pessoas com experiência prática no setor. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras. Com cuidado. Seu projeto sobre o impacto da coleta seletiva em comunidades de diferentes classes sociais é exatamente o tipo de pesquisa que precisamos. Mas quando tentei falar com você após a apresentação, você já tinha saído. E decidiu me procurar como? Camila ainda não estava convencida. Perguntei ao seu orientador onde poderia encontrá-la, admitiu Henrique, parecendo ligeiramente embaraçado. Ele mencionou que você trabalhava para a prefeitura, mas não especificou em quê. Honestamente, não esperava isso. Fez um gesto, vago indicando o uniforme e o caminhão de lixo. O comentário acendeu uma faísca de irritação em Camila. Era sempre assim. A surpresa, às vezes mal disfarçada, quando pessoas de certos círculos descobriam que ela trabalhava como gari. Isso tem nome, Sr. Almeida. Chama-se trabalho honesto, e é graças a isso que consigo pagar minha faculdade. O homem corou visivelmente, passando novamente a mão pelos cabelos. Me expressei mal, disse ele rapidamente. Não quis desmerecer seu trabalho, pelo contrário, acho admirável. E, na verdade, isso torna sua perspectiva ainda mais valiosa para nosso projeto. Camila estudou o rosto do homem, tentando detectar algum sinal de falsidade ou condescendência. Encontrou apenas o que parecia ser um genuíno embaraço e talvez um interesse sincero. Mesmo assim, anos de experiência com pessoas privilegiadas a haviam ensinado a manter a guarda alta. Olha, Sr. Almeida, Henrique, por favor, senhor. Almeida, repetiu ela, mantendo a formalidade propositalmente. Estou no meio do meu expediente. Tenho mais 3 quadras para limpar antes do almoço. Se quiser falar sobre projetos acadêmicos, a universidade é o lugar apropriado. Henrique assentiu, reconhecendo a justeza do argumento. Tem razão. Foi inadequado da minha parte. Ele retirou um cartão do bolso interno do paletó e estendeu para ela. Aqui estão meus contatos. Se tiver interesse em saber mais sobre o projeto, me ligue ou mande um e-mail. Há uma bolsa de pesquisa envolvida, substancial. Camila hesitou antes de pegar o cartão, consciente dos olhares curiosos de seus colegas de equipe que trabalhavam um pouco mais adiante na rua. O que estariam pensando ao vê-la conversando com aquele homem, obviamente rico, em frente a uma das mansões mais imponentes dos jardins? Finalmente aceitou o cartão e o guardou no bolso, sem olhar. Vou pensar no assunto, disse, não se comprometendo. É tudo que peço, respondeu ele com um leve sorriso. Até breve, espero. Henrique virou-se e caminhou de volta para o portão da mansão.
Camila o observou por um momento, notando pela primeira vez que a casa da qual ele saíra tinha um número elegante fixado no muro. 288. A coincidência a fez franzir o senho. 288 era também o número da sala onde apresentara seu projeto. Na noite anterior. Ei, Camila, tá namorando com os ricaços agora? A voz de Josué, seu colega de equipe, a trouxe de volta à realidade. Ele se aproximava com seu carrinho de coleta, um sorriso malicioso nos lábios. Não seja ridículo, respondeu secamente voltando ao trabalho. Era só um cara pedindo informação. Sei. Esses caras dos jardins adoram pedir informação pra garigata, né? Camila revirou os olhos, ignorando o comentário e o apelido que tanto detestava. Agarrou mais um saco de lixo e o arremessou para dentro do caminhão com mais força que o necessário. O cartão no bolso parecia queimar através do tecido, lembrando-a da estranha conversa. Quero falar com você. As palavras continuavam ecoando em sua mente enquanto seguia com seu trabalho sob o sol inclemente de São Paulo. A pequena cozinha do apartamento no Belenzinho estava impregnada com o cheiro do jantar improvisado que Camila preparara. Arroz, feijão e um omelete simples. Sentada à mesa de fórmica desbotada, ela estudava o cartão que recebera mais cedo, enquanto mastigava distraidamente. Professor Dr. Henrique Almeida, Departamento de Engenharia Civil, USP, coordenador do projeto URB Sustentável. Abaixo havia um número de telefone, e-mail e o logotipo de uma empresa que ela reconheceu imediatamente. Almeida Construções e Incorporações, uma das maiores do país. Deixou o garfo cair com um tinido no prato. Almeida. A mansão número 288. Agora fazia sentido. Não era apenas um professor visitante, era um Almeida, da família que dava nome àquele império da construção civil. O que alguém assim poderia querer com uma estudante que trabalhava como gari? A desconfiança voltou com força total. Em sua experiência, pessoas muito ricas raramente se interessavam por pessoas como ela, sem segundas intenções. E se o tal projeto fosse apenas uma desculpa para uma aproximação pessoal? Não seria a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação. Pegou o laptop surrado, que descansava na ponta da mesa, e o abriu. Digitou o nome de Henrique Almeida no buscador e foi imediatamente inundada por resultados. Fotos em eventos de gala, notícias sobre projetos arquitetônicos premiados, entrevistas em revistas de negócios. O homem era realmente quem dizia ser, e mais, herdeiro da Almeida Construções, mas também PhD em Engenharia Civil por Stanford, com diversos artigos publicados sobre sustentabilidade urbana. Um deles chamou sua atenção. Repensando o ciclo dos resíduos sólidos em metrópoles latino-americanas. Abriu o PDF do artigo e começou a ler, cada vez mais surpresa. As ideias ali apresentadas tinham semelhanças impressionantes com seu próprio projeto acadêmico, embora abordadas de uma perspectiva macroeconômica que ela não havia considerado. Continuou pesquisando e descobriu que o projeto URB Sustentável era realmente uma iniciativa séria, financiada pela Fundação da Família Almeida, com parcerias internacionais e um histórico de publicações respeitáveis. Não parecia ser uma fachada ou um esquema qualquer. Enquanto fechava o laptop, Camila sentiu-se dividida. Por um lado, a oportunidade parecia genuína e potencialmente transformadora para sua carreira acadêmica. Por outro, anos trabalhando no SOTI, bairros ricos de São Paulo, haviam-lhe ensinado a desconfiar das aparentes boas intenções dos privilegiados. Levantou-se e foi até a pequena varanda do apartamento. A noite já havia caído sobre São Paulo, e as luzes da cidade criavam um tapete luminoso que se estendia até onde a vista alcançava. Em algum lugar naquele mar de luz estavam os jardins, com suas mansões protegidas por muros altos e sistemas de segurança.
E em algum lugar estava também a universidade, onde tentava construir um futuro diferente para si mesma. Dois mundos que ela transitava diariamente, sentindo que não pertencia completamente a nenhum deles. Na universidade, era a estudante mais velha, a bolsista que trabalhava como gari, objeto de curiosidade, às vezes de admiração forçada, raramente de respeito genuíno. No trabalho, era a garigata, a que estudava coisa de doutor, a que não se encaixava no estereótipo. E agora esse homem, Henrique Almeida, que parecia transitar com facilidade entre mundos que para ela eram tão separados. Rico, educado. No exterior, herdeiro de um império, mas interessado em sustentabilidade e aparentemente em suas ideias. Quero falar com você. As palavras dele voltaram à sua mente, junto com a imagem daqueles olhos azuis intensos que pareciam ver além do uniforme laranja. Camila suspirou, sentindo o cansaço do dia pesar sobre seus ombros. Amanhã precisaria acordar às 5 novamente. O trabalho, a faculdade, as leituras obrigatórias, a próxima fase do projeto. Sua vida era uma constante corrida contra o tempo e a exaustão. Mas antes de dormir, pegou o celular e salvou o número de Henrique Almeida em seus contatos. Não ligaria, ainda. Mas talvez, apenas talvez, valesse a pena descobrir o que ele realmente queria. A semana seguiu seu curso normal, sem que Camila fizesse qualquer contato com Henrique. Na quinta-feira, durante a aula de gestão de resíduos sólidos, o professor mencionou uma palestra sobre sustentabilidade urbana que aconteceria na semana seguinte. E teremos um convidado especial, o Dr. Henrique Almeida, que recentemente publicou um estudo relevante sobre o tema. Altamente recomendado para todos vocês, especialmente os que estão desenvolvendo projetos na área. Camila sentiu um frio no estômago ao ouvir o nome. Era muita coincidência, ou talvez não fosse coincidência nenhuma. Após a aula, aproximou-se do professor. Dr. Torres, essa palestra do Henrique Almeida, foi ele quem sugeriu? O professor ajustou os óculos, surpreso com a pergunta. Na verdade, sim. Ele me procurou há alguns dias, dizendo que estava interessado em conhecer melhor os projetos dos alunos. Mencionou especificamente o seu trabalho, inclusive. Vocês se conhecem? Não exatamente, respondeu Camila, tentando soar casual. Ele me abordou brevemente após a apresentação de projeto. Bem, Henrique é uma pessoa extraordinária. Conseguiu transformar uma parte da Almeida Construções em referência em sustentabilidade. Não é comum ver herdeiros de impérios se dedicando genuinamente a causas ambientais. O professor fez uma pausa, observando-a com interesse. Seria uma ótima oportunidade para você, Camila. O projeto URB sustentável dele está oferecendo bolsas de pesquisa substanciais. Estou ciente, disse ela, lembrando-se do cartão que ainda guardava. Vou pensar no assunto. No caminho para casa, Camila não conseguia parar de pensar na situação. O que significava esse súbito interesse de Henrique Almeida? Era realmente sobre seu projeto acadêmico ou havia algo mais? E por que ele tinha ido procurá-la durante seu trabalho como gari, quando poderia facilmente ter marcado uma reunião na universidade? Estava tão absorta nesses pensamentos que quase não percebeu quando o ônibus chegou em seu ponto. Desceu apressadamente e caminhou as 3 quadras até seu prédio, um edifício modesto, mas bem conservado, onde alugava um apartamento desde que saíra da casa dos pais. Ao entrar no prédio, a síndica, Dona Zilda, a chamou da portaria. Camila, deixaram algo para você hoje à tarde. Intrigada, Camila se aproximou. Dona Zilda entregou-lhe um envelope pardo, sem remetente. Quem trouxe isso? Um motoboy. Disse que era urgente, mas você não estava. Camila agradeceu e subiu para seu apartamento. Uma vez dentro, examinou o envelope com cautela antes de abri-lo. Dentro havia apenas uma pasta com o logotipo do projeto URB Sustentável e uma nota manuscrita em papel timbrado. Camila,
Peço desculpas novamente pela abordagem inadequada. Anexo o material completo sobre o projeto e a bolsa de pesquisa que mencionei. Se tiver interesse, gostaria de convidá-la para um café após a palestra da próxima semana. Acredito que sua perspectiva única seria inestimável para nossa iniciativa. Atenciosamente, Henrique Almeida. A pasta continha detalhes impressionantes sobre o projeto. Parcerias com universidades internacionais, estudos de campo em diversas cidades latino-americanas e um programa de bolsas que incluía uma remuneração mensal, que era mais do que o dobro do que Camila ganhava como Gary. Folheando os documentos, encontrou algo que a fez parar. Uma fotografia de um grupo de pesquisadores em campo. E entre eles estava Henrique, não de terno, mas vestindo uma roupa simples, coletando amostras em uma área que parecia ser um lixão nos arredores de alguma grande cidade. A data no canto da foto indicava que havia sido tirada 2 anos antes. A imagem não combinava com a figura do herdeiro em terno impecável que a abordara. Era como se fossem 2 pessoas diferentes, o empresário rico e o pesquisador comprometido. Camila guardou os documentos de volta na pasta e a colocou sobre a mesa. O cansaço do dia pesava, mas sua mente estava inquieta. Tomou um banho rápido e sentou-se na cama com o celular na mão, olhando para o contato de Henrique que havia salvo dias. Antes, finalmente, após vários minutos de hesitação, digitou uma mensagem. Dr. Almeida, aqui é Camila Santos. Recebi seu material sobre o projeto. Tenho algumas perguntas. Podemos conversar após sua palestra na próxima semana? Enviou a mensagem antes que pudesse mudar de ideia e colocou o celular de lado, convencendo-se de que provavelmente ele não responderia àquela hora da noite. Para sua surpresa, menos de 1 minuto depois, o telefone vibrou. Fico feliz em receber sua mensagem, Camila. Claro que podemos conversar após a palestra. Agradeço a oportunidade. Até lá. Ela leu a resposta várias vezes, tentando decifrar alguma intenção oculta nas palavras educadas. Mas o texto era puramente profissional, nem frio nem excessivamente amigável. Colocou o celular no modo silencioso e o deixou na mesa de cabeceira. Amanhã seria mais um dia longo, começando às 5 da manhã na garagem da empresa de limpeza urbana. Enquanto tentava adormecer, sua mente alternava entre imagens contrastantes. Henrique Almeida em seu terno perfeito dizendo: "Quero falar com você", em frente à mansão. E o mesmo homem, em roupas simples, estudando resíduos em um lixão. 2 mundos diferentes. Assim como os que ela mesma habitava diariamente. O sono finalmente a venceu, mas não antes que uma pergunta se formasse em sua mente. Seria possível que alguém como Henrique Almeida realmente se interessasse apenas por suas ideias, e não pelo fato de ser a garigata dos jardins? A resposta, Camila suspeitava, definiria muito mais que apenas sua participação naquele projeto de pesquisa. Por que você escolheu trabalhar como gari? A pergunta de Henrique pairou no ar entre eles. Estavam sentados em uma cafeteria próxima à universidade, 1 hora após o término da palestra que ele havia ministrado. O lugar era despretensioso o suficiente para Camila se sentir confortável, mas elegante o bastante para que Henrique não parecesse deslocado em seu terno bem cortado. Camila mexeu sua xícara de café, considerando cuidadosamente como responder. A palestra tinha sido impressionante. Henrique falava com paixão genuína sobre sustentabilidade urbana e gestão de resíduos, citando experiências práticas em diversas cidades latino-americanas. Nada na sua apresentação sugeria o playboy rico que ela inicialmente imaginara. Ainda assim, a cautela prevalecia. "Não foi exatamente uma escolha", respondeu finalmente. "Foi uma necessidade. Paga melhor que muitos estágios e tem horários que me permitem estudar à noite." Henrique assentiu, seus olhos azuis observando-a com uma intensidade que a deixava ligeiramente desconfortável.
E por que engenharia ambiental? Isso sim, foi uma escolha, disse ela, um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. Cresci vendo o rio perto da casa dos meus pais, em Guarulhos, ser engolido pela poluição. Vi comunidades inteiras sofrendo com enchentes que poderiam ser evitadas com planejamento adequado. Queria fazer algo a respeito e acabou trabalhando diretamente com os resíduos que estudava na teoria, observou ele. Há uma certa poesia nisso. Camila ergueu uma sobrancelha. Poesia? Não há nada de poético em coletar lixo sob o sol de 30 graus, Dr. Almeida. Henrique, corrigiu ele automaticamente, e não quis romantizar seu trabalho, apenas observar que você tem uma perspectiva que a maioria dos pesquisadores não tem, a experiência prática e diária com o objeto de estudo. Ela tomou mais, um gole de café, estudando-o por cima da borda da xícara. Henrique Almeida era um enigma. Durante a palestra, diversos estudantes, principalmente as mulheres, praticamente se jogaram sobre ele, tentando garantir um momento de atenção. Afinal, não era todo dia que tinham contato com um dos herdeiros da Almeida Construções, conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua aparência na lista dos 30 solteiros mais cobiçados de São Paulo, segundo uma revista que Camila vira durante sua pesquisa online. No entanto, após a apresentação, ele tinha educadamente declinado todos os convites para continuar a discussão e vindo diretamente ao encontro dela, que esperava discretamente no fundo do auditório. Imagino que você não tenha me convidado para um café apenas para discutir minha escolha de emprego, disse Camila, decidindo ir direto ao ponto. Henrique sorriu. Um sorriso que parecia genuíno, sem o ar de superioridade que ela frequentemente detectava nos moradores dos jardins. Tem razão. Vou ser direto então. Ele abriu uma pasta que trazia consigo e deslizou alguns documentos através da mesa. O projeto Urbe Sustentável está entrando em uma nova fase. Estamos buscando implementar programas piloto de gestão integrada de resíduos em comunidades com diferentes perfis socioeconômicos aqui em São Paulo. Seu projeto acadêmico sobre o impacto da coleta seletiva em diferentes classes sociais se alinha perfeitamente com nossa abordagem. Camila examinou os documentos. Uma proposta formal para que ela se juntasse à equipe de pesquisa como bolsista pesquisadora, com uma remuneração mensal que fez suas sobrancelhas se erguerem involuntariamente. Ela hesitou procurando as palavras certas. Generoso. É o valor padrão para todos os pesquisadores no projeto, respondeu ele rapidamente, como se adivinhasse seus pensamentos. Não estamos fazendo nenhuma exceção especial. O esclarecimento a irritou ligeiramente. Era como se ele estivesse dizendo que ela não era especial, apenas uma pesquisadora entre outras. Mas não era exatamente isso que ela queria, ser valorizada por seu trabalho, não por ser a garigata. O que exatamente seria esperado de mim? Perguntou, folheando os documentos. Inicialmente, consultoria sobre a implementação dos programas piloto. Sua experiência prática seria inestimável para evitarmos os erros comuns de quem só conhece a teoria. Depois, envolvimento direto na pesquisa de campo, coleta e análise de dados, participação em publicações. Ele fez uma pausa. E, eventualmente, a possibilidade de coordenar seu próprio segmento do projeto. Camila fechou a pasta lentamente, sua mente processando as implicações. A oportunidade era incrível, uma chance de aplicar suas ideias em escala real, com recursos que jamais teria acesso de outra forma. Mas havia algo que ainda a incomodava. Por que eu? Perguntou finalmente, olhando-o diretamente nos olhos. Há dezenas de estudantes na USP com projetos similares, muitos com mais experiência acadêmica que eu. Henrique inclinou-se ligeiramente sobre a mesa, diminuindo a distância entre eles. Porque você entende os dois lados, respondeu com uma sinceridade que a desarmou momentaneamente.
Você não é apenas uma teórica falando sobre ciclos de resíduos de dentro de uma sala de aula climatizada. Você conhece a realidade das ruas, das pessoas que fazem esse trabalho essencial e invisível. E, ao mesmo tempo, tem a capacidade analítica para transformar essa experiência em conhecimento estruturado. Ele sorriu levemente. Além disso, seu projeto é brilhante. A forma como você correlacionou as taxas de adesão à coleta seletiva com indicadores socioeconômicos é inovadora. Camila sentiu suas bochechas esquentarem ligeiramente com o elogio inesperado. Preciso de tempo para pensar, disse, recuperando sua compostura. Naturalmente, concordou Henrique, recostando-se em sua cadeira. Leve o tempo que precisar. O projeto começa oficialmente em janeiro, mas quanto antes você decidir, mais podemos envolvê-la no planejamento inicial. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto terminavam seus cafés. Pela janela da cafeteria, Camila podia ver o fluxo constante de estudantes entrando e saindo do campus. Jovens de diferentes origens, todos buscando conhecimento, oportunidades, um futuro melhor. Não era diferente do que ela mesma buscava. E se eu aceitar, disse ela finalmente, continuarei trabalhando como gari? A pergunta pairou no ar entre eles. Henrique a estudou por um momento antes de responder. Isso depende inteiramente de você, disse ele cuidadosamente. A bolsa é mais que suficiente para substituir sua renda atual, mas se quiser manter os 2 trabalhos, o cronograma do projeto pode ser adaptado. Camila assentiu, apreciando a resposta não prescritiva. Ele não estava assumindo que ela largaria tudo para se dedicar ao projeto, ou pior, sugerindo que deveria deixar o trabalho de gari para trás como se fosse algo inferior. Tenho outra pergunta, disse ela, decidindo testar os limites. Por que você mesmo veio falar comigo? A Almeida Construções deve ter dezenas de pessoas que poderiam recrutar pesquisadores para o projeto. Henrique pareceu momentaneamente surpreso pela pergunta direta, mas então sorriu. Um sorriso diferente do anterior, mais pessoal, menos profissional. Porque quando li seu projeto, reconheci algo, uma paixão que vai além do acadêmico, e quando a vi apresentando, tive certeza. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você se importa genuinamente com o impacto do seu trabalho na vida real das pessoas. Não é apenas teoria para você, e isso é raro, Camila, mais raro do que deveria ser. Ela sustentou seu olhar, procurando sinais de falsidade ou manipulação, mas encontrou apenas o que parecia ser admiração genuína. Era desconcertante. Bem, disse ela, quebrando o contato visual e consultando seu relógio. Preciso ir. Tenho aula em 20 minutos. Claro, Henrique assentiu, sinalizando para o garçom. Quando Camila começou a abrir a bolsa, ele ergueu a mão. Por favor, permita-me. Ela hesitou, seu orgulho lutando contra a praticidade. O café não era barato para seus padrões. Considere um gasto do projeto, disse ele com um leve sorriso, parecendo ler seus pensamentos. Estamos discutindo negócios, afinal. Camila concordou, com um aceno de cabeça, reconhecendo a lógica do argumento. Obrigada pelo convite, disse, levantando-se e recolhendo sua bolsa. Entrarei em contato quando tomar minha decisão. Estarei esperando, respondeu Henrique, também se levantando educadamente. E Camila? Ela parou, já se virando para sair. Independentemente da sua decisão sobre o projeto, gostaria de continuar nossa conversa. Sobre sustentabilidade urbana, quero dizer, sua perspectiva é refrescante. Havia algo na forma como ele disse isso, sem flerte óbvio, mas com um inegável interesse pessoal, que fez Camila sentir um leve tremor de... O quê? Não queria nomear a sensação? Veremos, respondeu ela simplesmente, e saiu da cafeteria para o ar quente da tarde paulistana.
No dia seguinte, às 6 da manhã, Camila já estava em sua rota habitual de coleta, desta vez no bairro do Itaim-Bibi. O sol mal começava a aquecer as ruas quando o celular vibrou em seu bolso. Uma mensagem de texto. Bom dia, Camila. Queria apenas reiterar que foi um prazer conversar ontem. Se precisar de mais informações sobre o projeto, estou à disposição. Henrique. Ela olhou para a tela por um momento, surpresa com a mensagem, em um horário tão matinal. Será que ele sabia que ela já estaria trabalhando? Ou era apenas alguém que começava o dia tão cedo quanto ela? Guardou o telefone sem responder. Precisava focar no trabalho, e a mensagem de Henrique já havia iniciado um turbilhão de pensamentos que ela preferia adiar. A oportunidade que ele oferecia era tentadora, não apenas pelo dinheiro, mas pela chance de realmente aplicar suas ideias em um projeto de escala significativa. Ei, Camila, terra chamando. A voz de Josué a trouxe de volta à realidade. Tá sonhando acordada? O caminhão já tá indo para a próxima rua. Desculpe, murmurou, apressando o passo para alcançar o restante da equipe. Mas sua mente continuava dividida entre o presente concreto, o peso dos sacos de lixo, o cheiro desagradável, o suor já começando a escorrer por suas costas e as possibilidades que se abriam à sua frente. Durante o intervalo de almoço, sentada com seus colegas à sombra de uma árvore em uma pequena praça, Camila finalmente cedeu à curiosidade e abriu novamente a mensagem de Henrique. Digitou uma resposta breve. Bom dia. Obrigada pelo convite de ontem. Ainda estou analisando a proposta. Para sua surpresa, a resposta veio quase imediatamente. Compreendo completamente. Sem pressa. A propósito, estou dando uma palestra no Centro Cultural São Paulo no sábado, sobre urbanismo sustentável em comunidades periféricas. Achei que poderia te interessar. 14 horas. Camila sorriu involuntariamente. Henrique estava claramente tentando manter o contato, de uma forma que parecia profissional, mas com um subtexto que ela não podia ignorar. Ainda assim, a palestra parecia genuinamente relevante para seus interesses. Vou tentar comparecer. Obrigada pelo aviso, respondeu mantendo o tom neutro. Durante o restante da semana, Camila se dividiu entre o trabalho, a universidade e a análise cuidadosa dos documentos do projeto Urbe Sustentável. Quanto mais lia, mais impressionada ficava com a seriedade da iniciativa. Não parecia ser apenas um projeto de responsabilidade social para melhorar a imagem da Almeida Construções. Havia metodologia sólida, parcerias com instituições respeitáveis e um histórico de publicações acadêmicas significativas. No sábado, após certa hesitação, decidiu comparecer à palestra no Centro Cultural. Chegou alguns minutos atrasada e deslizou discretamente para um assento na última fileira do auditório já cheio. Henrique estava no palco, falando com a mesma paixão que demonstrara na universidade, mas desta vez para uma plateia mais diversificada, não apenas acadêmicos, mas também moradores de comunidades, representantes de associações de bairro e funcionários da prefeitura. O tema era a implementação de tecnologias verdes em habitações populares, com foco em gestão de resíduos e energia renovável. O que mais impressionou Camila foi a forma prática como Henrique abordava o assunto, sem jargão acadêmico excessivo, focando em soluções reais e acessíveis, reconhecendo as limitações econômicas, mas sem usá-las como desculpa para inação. Quando a sessão de perguntas começou, Camila sentiu um impulso de participar, mas conteve-se. Estava ali para observar, entender melhor quem era Henrique Almeida, fora do contexto controlado de uma reunião individual. Após a palestra, enquanto a maioria das pessoas se aglomerava em torno do palestrante, Camila dirigiu-se discretamente para a saída. Não queria parecer ansiosa por atenção,
mas antes que pudesse alcançar a porta, ouviu seu nome. Camila! Espere! Virou-se para ver Henrique abrindo caminho educadamente entre as pessoas, vindo em sua direção. Vestia roupas mais casuais hoje, calça jeans escura e camisa azul clara de mangas dobradas até os cotovelos, parecendo mais com o pesquisador da foto que ela vira nos documentos do projeto do que com o executivo de terno. Você veio, disse ele, sorrindo ao alcançá-la, parecendo genuinamente satisfeito. O que achou? Impressionante, respondeu honestamente. Especialmente a parte sobre o reaproveitamento de águas cinzas em conjuntos habitacionais. É uma abordagem que não tinha considerado para meu projeto. O rosto dele se iluminou com o comentário técnico e logo estavam imersos em uma discussão animada sobre sistemas de filtragem e reutilização de água. Camila surpreendeu-se com o conhecimento prático de Henrique. Não era apenas teoria de livros, mas informação baseada em experiência real. Desculpe interromper, Dr. Almeida, mas temos outro compromisso em 30 minutos. Um homem de terno, que Camila presumiu ser algum tipo de assistente, aproximou-se discretamente. Henrique franziu o senho, consultando o relógio. A reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Certo? Quando o assistente assentiu, ele suspirou. Poderia me dar mais alguns minutos, Rafael? E talvez um café para a doutora Santos e para mim, se ela aceitar. O assistente assentiu e afastou-se, enquanto Henrique se virava novamente para Camila. Desculpe por isso. E também pelo doutora. É força do hábito no ambiente acadêmico. Ainda. Não sou doutora, corrigiu ela. Faltam alguns anos e muitas pesquisas para isso. Uma questão de tempo, tenho certeza, respondeu ele com um sorriso que parecia sinceramente confiante em suas capacidades. Aceita um café rápido antes que eu tenha que correr para minha próxima reunião? Camila hesitou por um momento, mas então assentiu. Não havia mal em um café público e ela estava genuinamente interessada em continuar a discussão técnica. Dirigiram-se para a cafeteria do Centro Cultural, um espaço pequeno, mas agradável, com mesas de madeira e grandes janelas que davam para um jardim interno. O assistente Rafael já estava lá, tendo garantido uma mesa discreta no canto. Ele se retirou discretamente após entregar os cafés. Então, disse Henrique, após tomar um gole de seu expresso, tomou alguma decisão sobre o projeto? A pergunta direta a pegou ligeiramente desprevenida. Ela havia esperado mais conversa social antes de voltarem ao assunto profissional. Ainda estou considerando, respondeu cautelosamente. É uma decisão importante. Mudaria significativamente minha rotina. Compreendo perfeitamente. Ele fez uma pausa, estudando-a por um momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Camila assentiu, embora com certa reserva. O que te motiva realmente? Por trás de todas as razões práticas, o salário, a formação, a carreira, o que te faz levantar às 5 da manhã para coletar lixo e depois passar a noite estudando? A pergunta a pegou desprevenida. Não era o tipo de coisa que os ricaços dos jardins normalmente se interessavam em saber sobre a vida de uma gari. Camila tomou um gole de café, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Meu pai era pedreiro, disse finalmente. Construiu metade dos prédios de luxo de Guarulhos, mas nunca pôde morar em nada parecido com o que ajudou a criar. Quando adoeceu, descobri que anos respirando poeira de cimento sem proteção adequada tinham destruído seus pulmões. A construtora, onde ele trabalhava, não a sua, acrescentou rapidamente, ofereceu uma indenização mínima, insuficiente até para os medicamentos. Henrique ouvia atentamente, seu rosto mostrando uma empatia que parecia genuína. Foi aí que percebi que precisamos mudar como as cidades são construídas e mantidas. Não apenas fisicamente, mas todo o sistema que determina quem se beneficia e quem paga o preço pelo progresso. Ela fez uma pausa, sentindo-se subitamente vulnerável por ter compartilhado algo tão pessoal. E você?
O que faz um Almeida se interessar por lixo e águas residuais quando poderia estar em Mônaco pilotando um iate? Henrique sorriu com a provocação, mas seus olhos permaneceram sérios. Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 12 anos, disse ele, surpreendendo-a com a revelação pessoal. Anos depois, descobrimos que o condomínio onde morávamos havia sido construído sobre um antigo depósito de resíduos industriais inadequadamente selado pela minha própria empresa familiar. Ele fez uma pausa, um músculo contraindo-se em sua mandíbula. A Almeida Construções pagou indenizações milionárias e abafou o caso, mas isso não trouxe minha mãe de volta, nem as mães de outras 3 crianças daquele condomínio. Camila observou-o em silêncio, vendo-o sob uma nova luz. A dor em seus olhos parecia genuína demais para ser fabricada. Quando assumi uma posição na empresa após meu doutorado, prometi a mim mesmo que transformaria a forma como construímos cidades, que cada projeto consideraria seu impacto ambiental de longo prazo, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. Ele sorriu tristemente. Meu pai e o conselho me chamam de idealista. Dizem que estou sacrificando margens de lucro por sonhos utópicos. E está? Perguntou Camila, genuinamente curiosa. No curto prazo, sim, mas estou convencido de que a sustentabilidade não é apenas eticamente correta, é também o único modelo de negócio viável a longo prazo. Ele a olhou intensamente. É por isso que preciso de pessoas como você no projeto. Pessoas que entendam na prática as consequências reais das decisões que tomamos em salas de reunião climatizadas. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não desconfortável, mas carregado de algo que Camila não estava pronta para nomear. Havia uma conexão inesperada ali. 2 pessoas de mundos diferentes, unidas por uma visão compartilhada, ainda que suas motivações tivessem origens distintas. O celular de Henrique vibrou, quebrando o momento. Ele o consultou com um suspiro. Rafael, está me lembrando sutilmente que estou prestes a me atrasar para a reunião com a secretaria. Camila assentiu, estranhamente desapontada pelo fim abrupto da conversa. Vá em frente. Obrigada pelo café. Henrique hesitou, parecendo relutante em encerrar o encontro. Camila, Ele começou, então pareceu repensar. Você já decidiu sobre o projeto? Ela o estudou por um momento. Então tomou sua decisão. Sim, disse finalmente. Vou aceitar a posição. O rosto dele se iluminou com um sorriso genuíno. Isso é excelente. Realmente excelente. Vou instruir minha equipe a preparar os documentos formais na segunda-feira. Com uma condição, acrescentou, ela erguendo um dedo. Manterei meu trabalho como Gari, pelo menos inicialmente. Talvez em horário reduzido, se for possível negociar com a prefeitura, mas não quero perder esse contato com a realidade prática. Henrique a observou com o que parecia ser uma mistura de surpresa e admiração. Absolutamente. Adaptaremos o cronograma do projeto conforme necessário. Ele estendeu a mão para um aperto formal, que ela aceitou. O contato foi breve, profissional, mas Camila não pôde deixar de notar a firmeza calorosa de seus dedos ao redor dos dela. Bem-vinda ao projeto Urbe Sustentável, Camila Santos. Enquanto observava Henrique apressar-se para sua reunião, Camila sentiu uma estranha mistura de excitação e apreensão. Estava prestes a entrar em um mundo completamente novo, trabalhando lado a lado com pessoas como Henrique Almeida. Pessoas que, até recentemente, ela teria considerado habitar em uma realidade totalmente separada da sua. Mas havia algo mais ali, algo que a inquietava. A forma como Henrique a olhava, não como a garigata, não como uma curiosidade acadêmica, mas como alguém cuja perspectiva e ideias ele genuinamente valorizava. Era desconcertante e, admitiu, relutantemente para si mesma, enquanto saía do centro cultural para o calor da tarde paulistana, estranhamente atraente. Na segunda-feira seguinte, Camila enfrentou seu turno como Gari,
com uma energia renovada. Havia algo libertador em saber que esta era agora uma escolha, que poderia deixar o trabalho se quisesse, mas estava decidindo continuar por razões que iam além da necessidade financeira. Quando o caminhão de coleta entrou nos jardins, ela não pôde evitar procurar com os olhos a mansão de número 288. Para sua surpresa, o portão estava aberto e um carro de luxo preto estava saindo. O motorista parou ao vê-la. O vidro escuro desceu, revelando Henrique no banco traseiro, vestido formalmente para o que ela presumiu ser um dia de trabalho na sede da Almeida Construções. "Bom dia, Camila", cumprimentou ele com um sorriso. "Os documentos do projeto estão sendo preparados. Minha assistente entrará em contato para marcar a assinatura formal." "Bom dia, Sr. Almeida", respondeu ela, consciente dos olhares curiosos de seus colegas de equipe. "Aguardarei o contato." Houve um breve momento em que ambos simplesmente se olharam, como se houvesse mais a ser dito, mas nenhum dos dois soubesse exatamente o que ou como. "Tenha um bom dia de trabalho", disse ele finalmente. "Igualmente", respondeu ela, voltando sua atenção para os sacos de lixo que precisava coletar. O carro partiu, deixando-a com uma estranha sensação de expectativa. Algo estava começando, não apenas um novo projeto profissional, mas talvez algo mais, algo ainda indefinido que pairava no ar entre ela e Henrique Almeida. "Então o ricaço realmente tem uma queda por você, hein?" A voz de Josué a trouxe de volta à realidade. "Primeiro te aborda na rua, agora para o carrão só para dar bom dia? O que está rolando aí, Camila?" "É profissional", respondeu ela, secamente, arremessando um saco particularmente pesado para dentro do caminhão. "Vou participar de um projeto de pesquisa que ele coordena." Sei. Pesquisa", riu Josué, fazendo aspas no ar com os dedos. "O cara deve ter umas 50 doutoras querendo pesquisar com ele, mas escolheu justamente a garigata dos jardins. Que coincidência, né?" O comentário atingiu um ponto sensível. Era exatamente o tipo de insinuação que Camila mais temia, que qualquer oportunidade que recebesse seria atribuída à sua aparência, não às suas capacidades. "Ele se interessou pelo meu projeto acadêmico, Josué", disse ela, sua voz ganhando um fio cortante. "Acredite ou não, algumas pessoas conseguem enxergar além do uniforme e ver um cérebro funcionando." Josué ergueu as mãos em rendição, percebendo que havia ultrapassado um limite. "Foi mal, Camila. Só estava brincando." Ela assentiu rigidamente e voltou ao trabalho, mas as palavras de Josué permaneceram em sua mente. Seria essa a percepção que todos teriam, que ela estava recebendo tratamento especial por ser bonita, que havia algo além do profissional no interesse de Henrique, e pior, ela mesma não podia negar a estranha corrente elétrica que parecia correr entre eles durante suas conversas. A forma como seus olhos às vezes se encontravam e sustentavam o contato por um segundo a mais que o necessário. A maneira como ele parecia verdadeiramente interessado em suas ideias, suas opiniões, sua história. Enquanto o caminhão avançava pelas ruas arborizadas dos jardins, Camila tentou afastar esses pensamentos. O importante agora era o projeto, a oportunidade profissional. Qualquer outra coisa seria uma complicação desnecessária. Mas quando o caminhão passou novamente pela mansão de número 288 no caminho de volta, ela não pôde evitar olhar para os portões fechados, imaginando como seria o mundo dentro daqueles muros. O mundo de Henrique Almeida, tão diferente do seu. E, pela primeira vez, permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, esses dois mundos não fossem tão irreconciliáveis quanto sempre acreditara. 3 meses se passaram desde que Camila assinara o contrato com o projeto Urbe Sustentável. O outono paulistano agora dava lugar a um verão que se anunciava com dias cada vez mais quentes.
Na pequena sala que lhe fora designada na sede da Almeida Construções, ela finalizava os últimos detalhes do relatório sobre o primeiro programa piloto implementado no Jardim Ângela, na zona sul da cidade. Os resultados eram promissores. A taxa de adesão à coleta seletiva havia aumentado 47% nos primeiros 2 meses após a instalação das estações de reciclagem comunitárias e o início do programa de educação ambiental. Números que superavam suas próprias expectativas e que confirmavam sua tese sobre a importância de adaptar os sistemas de gestão de resíduos às particularidades socioeconômicas de cada comunidade. Um leve toque na porta aberta de sua sala a fez levantar. Os olhos, Henrique estava parado na entrada, trajando calça social escura e camisa azul, com as mangas dobradas até os cotovelos, o que ela já identificara como seu uniforme para os dias em que passava mais tempo no campo que em reuniões formais. "Posso entrar?" perguntou ele com um sorriso. "Claro", respondeu Camila, indicando a cadeira do outro lado de sua mesa. Estava justamente finalizando o relatório do Jardim Ângela. Henrique sentou-se, inclinando-se levemente para frente com interesse genuíno. "E então, os números finais confirmaram nossas expectativas?" "Superaram", disse ela, não conseguindo conter o orgulho na voz. Virou a tela do computador para que ele pudesse ver os gráficos. 47% de aumento na adesão. E o mais importante, continuou crescendo mesmo após o período inicial de novidade. "Isso é extraordinário, Camila", disse ele, genuinamente impressionado. "Especialmente considerando que tentamos a mesma abordagem há 2 anos em cidade Tiradentes, sem nem metade desse sucesso. A diferença está no modelo de engajamento comunitário", explicou ela, apontando para outro gráfico. "Em cidade Tiradentes, vocês implementaram o projeto de cima para baixo. No Jardim Ângela, recrutamos líderes locais desde o início. Adaptamos o sistema às rotinas existentes da comunidade." "Sua experiência prática fez toda a diferença", observou ele. "A maioria dos nossos consultores anteriores nunca tinha coletado um saco de lixo na vida." Camila sorriu, reconhecendo o elogio implícito. Nos 3 meses de trabalho conjunto, havia desenvolvido um respeito cada vez maior pelo conhecimento e pela dedicação de Henrique. Ele não era apenas um herdeiro rico brincando de ambientalista, como inicialmente suspeitara. Era um pesquisador e sério, com conhecimento técnico sólido e uma paixão genuína por transformar a forma como as cidades brasileiras lidavam com seus resíduos. "O conselho quer apresentar os resultados na reunião trimestral da próxima semana", disse Henrique, trazendo-a de volta ao presente. "Gostaria que você fizesse a apresentação principal." "Eu? Mas é você quem normalmente apresenta os relatórios do projeto." "Exatamente por isso", respondeu ele com um sorriso. "É hora deles verem que não sou o único idealista na equipe. Além disso, ninguém pode explicar melhor os resultados que a pessoa responsável por alcançá-los." Ela hesitou, um leve nó formando-se em seu estômago. "Não sei se é uma boa ideia, Henrique. O conselho da Almeida Construções não é exatamente o tipo de público acostumado a ouvir apresentações de pessoas como eu." "Pessoas como você?" Henrique franziu o senho. "Brilhantes, dedicadas, inovadoras? Você sabe o que quero dizer", retrucou ela, sentindo o rosto esquentar ligeiramente. Uma bolsista que ainda divide seu tempo como gari não é exatamente o perfil típico dos apresentadores nas reuniões do conselho de uma das maiores construtoras do país. "É precisamente por isso que precisa ser você, Camila. Eles precisam ver que soluções reais vêm de pessoas que entendem os problemas reais, não de consultores de grife que nunca pisaram em uma comunidade sem ar-condicionado." Camila o observou por um momento. Henrique raramente falava sobre seu relacionamento com o pai, mas nos poucos comentários que deixara escapar, ela percebera a complexidade da situação,
O amor misturado com decepção, o respeito profissional minado por diferenças éticas fundamentais. Tudo bem, disse finalmente. Farei a apresentação. O rosto dele se iluminou com um sorriso genuíno. Obrigado. Sei que não é fácil, mas confie em mim. Sua voz precisa ser ouvida naquela sala. Camila assentiu, tentando ignorar o formigamento que sentiu ao vê-lo tão feliz com sua concordância. Nos últimos meses, tinha se tornado cada vez mais difícil manter a relação estritamente profissional. Não por falta de tentativa de ambas as partes. Ao contrário, tanto ela quanto Henrique pareciam cuidadosamente empenhados em manter uma distância apropriada. Mas havia momentos, um olhar que durava um segundo a mais, uma conversa que se estendia além do horário de trabalho, um café compartilhado enquanto revisavam dados até tarde da noite, em que a eletricidade entre eles tornava-se quase palpável. Ah, quase esqueci, disse Henrique levantando-se para sair. Hoje é seu último dia coletando nos jardins, certo? Camila assentiu. Com o aumento da carga de trabalho no projeto, ela havia reduzido gradualmente suas horas como gari, mantendo apenas uma rota semanal. Mesmo essa estava prestes a terminar, já que o semestre de estudos intensificava-se e o projeto exigia mais de seu tempo. Sim, último dia. Vou sentir falta, de certa forma. Difícil imaginar saudades de coletar lixo sob o sol, comentou ele com uma expressão curiosa. Não é do lixo que sentirei falta, explicou ela. É da conexão direta com a realidade da cidade, do lembrete constante de por que estamos fazendo este trabalho. Henrique a observou com o que parecia ser uma mistura de admiração e algo mais que ela não conseguia nomear. Você é extraordinária, Camila Santos, disse ele simplesmente antes de sair. Ela ficou olhando para a porta vazia por um momento, tentando decifrar o que havia por trás daquelas palavras. E, mais importante, por que seu coração acelerava cada vez que ele dizia coisas assim. A sede da Almeida Construções ocupava os últimos 10 andares de um imponente arranha-céu na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. No 35º andar, a sala de reuniões do conselho tinha janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. A mesma cidade cujo futuro era decidido naquela mesa de madeira escura polida. Camila ajustou nervosamente o blazer cinza que comprara especialmente para a ocasião. Era a peça mais cara que já havia adquirido, mesmo com desconto. E ainda assim se sentia deslocada entre os executivos em seus ternos italianos e as executivas com seus tailleurs de grife. Está tudo bem? Perguntou Henrique discretamente, aproximando-se dela enquanto os membros do conselho tomavam seus lugares. Parece tensa. Estou bem, respondeu automaticamente, então suspirou. Na verdade, estou nervosa. Acho que nunca falei para um grupo com tanto dinheiro reunido em uma única sala. Ele sorriu, inclinando-se levemente em sua direção. Lembre-se, eles podem ter o dinheiro, mas você tem o conhecimento que eles precisam. Isso equilibra o jogo. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e um homem alto de cabelos grisalhos entrou na sala. Mesmo sem nunca tê-lo visto pessoalmente, Camila reconheceu imediatamente Augusto Almeida, presidente da construtora e pai de Henrique. A semelhança física era evidente, os mesmos olhos azuis, o mesmo porte atlético, mas onde Henrique irradiava uma energia acessível, quase informal. Seu pai exalava autoridade e distância. Senhoras e senhores, vamos começar, anunciou Augusto, tomando seu lugar na cabeceira da mesa sem cumprimentar ninguém individualmente. Seus olhos passaram brevemente por Camila com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Henrique, você tem 30 minutos para o update do projeto Urbe Sustentável. Conforme combinado, manteremos as perguntas para o final. Henrique assentiu e levantou-se. Obrigado, pai.
Hoje, na verdade, a apresentação será conduzida pela doutora Camila Santos, coordenadora do programa piloto do Jardim Ângela e principal responsável pelos resultados que vamos compartilhar. Respirando fundo, Camila levantou-se e caminhou até a frente da sala. Conectou seu laptop ao projetor e, enquanto sua apresentação carregava na tela gigante, encontrou os olhos de Henrique, que lhe ofereceu um sorriso encorajador. À medida que avançava na apresentação, mostrando dados, gráficos e fotos do projeto em campo, Camila sentiu sua confiança crescer. Este era seu elemento. Não os ternos caros ou a sala luxuosa, mas o conhecimento técnico, a experiência prática, os resultados concretos. Explicou como cada elemento havia sido desenhado, considerando as particularidades da comunidade, baseando-se tanto em pesquisa acadêmica quanto em sua própria experiência como gari. E o mais impressionante, concluiu, mostrando o slide final, é que o custo total do projeto foi 32% menor que o estimado inicialmente, com resultados 47% superiores às nossas projeções mais otimistas. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Até mesmo Augusto Almeida parecia genuinamente interessado agora, inclinando-se ligeiramente para a frente em sua cadeira. Obrigada pela atenção. Estou à disposição para perguntas, finalizou Camila. Houve um momento de silêncio. Então as mãos começaram a se erguer. Para sua surpresa, as perguntas eram técnicas, relevantes, demonstrando que haviam realmente prestado atenção. Camila respondeu a cada uma com segurança, ocasionalmente olhando para Henrique, que a observava com evidente orgulho. Finalmente, Augusto Almeida ergueu a mão. A sala inteira ficou em silêncio. Doutora Santos, começou ele, sua voz profunda, ecoando na sala. Os resultados são indubitavelmente impressionantes. Mas tem uma pergunta que vai além dos números. Na sua opinião, esses resultados são replicáveis em larga escala? Ou estamos diante de um caso isolado de sucesso que depende de condições muito específicas? A pergunta era perspicaz, tocando exatamente no ponto que mais preocupava os investidores, a escalabilidade. Camila percebeu que, apesar de todas as histórias que Henrique contara sobre a resistência do pai às iniciativas sustentáveis, Augusto Almeida não era um empresário tolo ou raso. Uma excelente pergunta, Sr. Almeida, respondeu ela, mantendo contato visual. A resposta curta é, sim, é replicável, mas não como um modelo único e inflexível. O que torna a nossa abordagem escalável é justamente o método de adaptação às realidades locais. Em vez de um sistema padronizado que aplicamos indiscriminadamente, desenvolvemos um framework de análise e implementação que se ajusta às particularidades de cada comunidade. Ela fez uma pausa, então decidiu ousar um pouco mais. Se me permite, a analogia é como construir prédios. A Almeida Construções não aplica exatamente o mesmo projeto em terrenos diferentes. Vocês adaptam a estrutura às condições geológicas, às regulamentações locais, às necessidades específicas de cada cliente. Nossa abordagem para a gestão de resíduos segue a mesma lógica. Princípios estruturais sólidos, aplicados com flexibilidade inteligente. Augusto a observou por um longo momento. Então, para a surpresa de todos na sala, sorriu. Uma analogia. Precisa, doutora Santos, e bastante perspicaz. Ele se virou para o restante do conselho. Creio que vimos o suficiente para tomar uma decisão sobre a expansão do projeto. Sugiro que voltemos a isso após o intervalo para café. Durante o intervalo, para surpresa de Camila, Augusto Almeida aproximou-se dela. Doutora Santos, cumprimentou ele formalmente. Gostaria de parabenizá-la pela apresentação. Raramente vejo dados tão bem fundamentados em projetos dessa natureza. Obrigada, Sr. Almeida, respondeu ela, tentando manter a compostura. Henrique mencionou que você manteve seu trabalho como coletora municipal, correto?
Gary, corrigiu ela suavemente. Sim, embora tenha reduzido a carga horária nos últimos meses. Uma escolha incomum, observou ele, sem julgamento explícito na voz. Uma escolha prática, respondeu Camila. Mantém-me conectada com a realidade do que estamos tentando transformar. Augusto. A observou por mais um momento, então assentiu lentamente. Entendo. Bem, espero que possamos conversar mais após a decisão do Conselho. Tenho algumas ideias sobre possíveis aplicações do seu modelo em nossos novos empreendimentos residenciais populares. De volta à sala do Conselho, Augusto retomou seu lugar à cabeceira da mesa. Após consideração dos resultados apresentados pela doutora Santos e discussão entre os membros do Conselho, chegamos a uma decisão sobre o projeto Urbe Sustentável. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando brevemente os de Henrique. O Conselho aprova unanimemente a expansão do projeto para mais 5 comunidades no próximo trimestre, com o orçamento ampliado em 65%. Henrique não conseguiu conter um sorriso de surpresa e satisfação. Camila sentiu um alívio imenso percorrer seu corpo. Seu trabalho havia sido validado no nível mais alto possível. Adicionalmente, continuou Augusto, o Conselho determina a criação de uma nova divisão na empresa, Almeida Sustentabilidade, focada especificamente na integração de práticas sustentáveis em todos os empreendimentos do grupo, começando pelos residenciais populares do programa Morar Bem. Ele olhou diretamente para Henrique. A divisão será presidida por Henrique Almeida, reportando diretamente a mim. Augusto continuou, agora olhando para Camila. O Conselho recomenda fortemente a contratação permanente da doutora Camila Santos como diretora de pesquisa e implementação da nova divisão, assim que ela concluir seus estudos. Camila sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Uma posição executiva na Almeida Construções era tão distante de qualquer coisa que imaginara para seu futuro, que por um momento não soube como reagir. O sol já se punha quando saíram do prédio da Almeida Construções. As luzes da Avenida Faria Lima começavam a se acender, criando aquele brilho característico das noites paulistanas. "Onde quer ir?" perguntou Henrique, enquanto caminhavam lado a lado pela calçada. Camila pensou por um momento, então sorriu. "Conheço um lugar. Não é sofisticado, mas tem o melhor pão de queijo da cidade." 20 minutos depois, estavam sentados em uma pequena padaria no Itaim Bibi, o tipo de estabelecimento familiar que sobrevivia milagrosamente entre prédios comerciais caríssimos. A simplicidade do lugar parecia aliviar parte da tensão entre eles. Era difícil manter formalidades enquanto dividiam uma cesta de pães de queijo ainda quentes e 2 cafés servidos em canecas de cerâmica simples. "Você tinha razão", disse Henrique após morder um pão de queijo. "É realmente o melhor da cidade. Descobri este lugar durante minhas rotas de coleta", explicou ela. A dona Aparecida, sempre separava os recicláveis perfeitamente e oferecia café para a equipe. O tipo de pessoa que faz você acreditar que pequenas ações importam. Henrique a observou com um sorriso suave. "É isso que mais admiro em você, Camila. Sua capacidade de ver o extraordinário no comum, de valorizar cada pessoa, cada pequeno gesto que contribui para um bem maior." Camila tomou um gole de café, considerando. "Suas palavras, você vê", observou ela. "Não é comum para alguém da sua posição." "Tive uma boa professora nos últimos meses", respondeu ele com um sorriso. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, o tipo de silêncio que só existe quando há confiança suficiente para não preenchê-lo com palavras desnecessárias. "Camila", disse Henrique finalmente, seu tom tornando-se mais sério, "precisamos falar sobre o que acontece agora." "Profissionalmente, você quer dizer?" perguntou ela, embora soubesse que não era apenas disso que se tratava. "Não apenas isso",
respondeu ele, confirmando seus pensamentos. Nós dois sabemos que há algo entre nós. Algo que temos evitado cuidadosamente nos últimos meses. Camila baixou os olhos para sua xícara, sentindo o coração acelerar. Por boas razões, disse suavemente. Trabalhamos juntos. Você é tecnicamente meu superior e somos de mundos completamente diferentes. Eram boas razões, concordou Henrique. Especialmente quando você acabava de entrar no projeto. Ninguém poderia dizer que sua posição foi influenciada por qualquer coisa pessoal. Ele fez uma pausa. Mas agora, depois do que aconteceu hoje, sua posição foi validada pelo conselho inteiro, incluindo meu pai. Seus méritos foram reconhecidos no nível mais alto possível. Ela ergueu os olhos, encontrando seu olhar intenso. E quanto aos mundos diferentes? Perguntou, expressando o temor que mais a assombrava. Você é um Almeida. Eu sou Margarido Belenzinho. Alguns abismos são grandes demais para cruzar, Henrique. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não para tocar a dela, mas como um convite. Sabe o que descobri nesses meses trabalhando com você, Camila? Que esses mundos diferentes são construções muito mais frágeis do que pensamos. Que no final, todos somos apenas pessoas, tentando dar sentido às nossas vidas, buscando conexões que nos façam sentir menos sozinhos nesse planeta. É uma visão romântica, observou ela, embora sentisse seu coração se abrir para as palavras dele. Talvez, concordou ele com um pequeno sorriso, mas também é verdadeira, pelo menos para mim. Henrique fez uma pausa, respirando fundo, como se reunisse coragem. Camila, desde aquele primeiro dia quando te vi nos jardins e disse, quero falar com você, algo em mim reconheceu algo em você. Como se de alguma forma inexplicável eu soubesse que você iria mudar minha vida. A intensidade em seus olhos azuis a deixou sem palavras por um momento. Era como se todas as barreiras cuidadosamente construídas nos últimos meses estivessem desmoronando simultaneamente. Tenho medo, admitiu ela finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Medo de que isso seja apenas um momento, uma curiosidade, uma aventura para você. E para mim seria muito mais. E se for muito mais, para mim também. Perguntou ele, sua voz igualmente baixa. E se eu estiver tão assustado quanto você, mas mais assustado ainda com a ideia de deixar você sair da minha vida sem nunca ter dito o que realmente sinto? Camila sentiu lágrimas se formando em seus olhos, uma emoção avassaladora crescendo em seu peito. E o que você realmente sente? Perguntou, finalmente permitindo-se fazer a pergunta que havia evitado por meses. Henrique finalmente tocou sua mão, seus dedos entrelaçando-se aos dela com uma gentileza que contrastava com a intensidade de seu olhar. Que te amo, Camila Santos. Não pela sua beleza, embora você seja linda. Não pelo seu cérebro brilhante, embora eu o admire profundamente. Mas pelo seu coração. Pela forma como você vê o mundo, com compaixão, com clareza, com determinação de melhorá-lo, não importa o quão difícil seja. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Camila, mas ela não se importava. Algo que estivera preso dentro dela por tanto tempo, finalmente se libertava. Eu também te amo, sussurrou, as palavras saindo como se tivessem vontade própria. E isso me aterroriza completamente. Henrique sorriu, seus próprios olhos brilhando com emoção contida. Sabe o que minha mãe costumava dizer antes de morrer? Que o medo nunca é razão suficiente para não fazer algo que seu coração sabe ser certo. Ele se levantou e contornou a mesa, sentando-se ao lado dela no pequeno banco. Com delicadeza, tocou seu rosto, enxugando uma lágrima com o polegar. Por um momento, apenas se olharam, como se gravassem cada detalhe um do outro na memória. Então, lentamente, Henrique inclinou-se e a beijou. Um beijo suave, gentil, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram,
Ambos estavam sorrindo, como se tivessem descoberto algo precioso que estivera ali o tempo todo, apenas esperando para ser reconhecido. E agora? Perguntou Camila, sua voz ainda trêmula de emoção. Agora, respondeu Henrique, segurando suas mãos entre as dele. Construímos algo juntos. Um projeto muito maior que qualquer outro que já imaginamos. Uma vida onde as barreiras entre nossos mundos não existem mais. Naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas iluminadas de São Paulo, Camila pensou na jornada improvável que a trouxera até ali. Do uniforme laranja nos jardins à sala do conselho da Almeida Construções. Da desconfiança inicial ao amor que agora transbordava em seu peito. 4 palavras haviam mudado tudo. 4 palavras simples que naquele dia, sob o sol inclemente, tinham soado diferentes de todas as abordagens que já ouvira antes. Quero falar com você. E finalmente, depois de meses de hesitação, eles estavam realmente conversando. Não apenas com palavras, mas com o coração completamente aberto um para o outro. Sem medo, sem barreiras, apenas a verdade simples e poderosa de 2 mundos que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado um caminho para se tornarem um só.